Queridos leitores e leitoras da revista Vida Cristã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Aqui é Carla Janaína e nós vamos estar estudando, incumbidos de estudar, o estudo referente ao mês de julho da nossa companheira de papel, a revista Vida Cristã, do terceiro trimestre do ano de 2020. Nós somos gratos ao Senhor porque em meio a todas as dificuldades desse momento complicado o qual estamos passando, ele tem sido conosco e nós temos podido, através da tecnologia, nos reunir para estudarmos a sua palavra e para conhecermos um pouco mais acerca dos atributos do nosso Deus e da forma com que ele age, a fim de que o seu nome seja glorificado. Os estudos foram escritos pelo pastor Alexandre da Cunha Cruz, mais conhecido como pastor Sandro Cruz, e ele esteve então dando um título para essa série de estudos que se chama Banquetes na Tempestade. Nós vamos então estudar dentro dessa temática o personagem Noé. Então, o estudo referente ao mês de julho tem por título Noé na contramão do mundo. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de Gênesis, de número 6, você vai encontrar que a humanidade ficou extremamente complicada. Deus fez o homem, planejou, idealizou o planeta Terra para que aqui o homem tivesse tudo o que precisasse, porém a humanidade se corrompeu, ficou cruel, ficou rebelde, ficou totalmente fora dos parâmetros que o Senhor Deus havia idealizado para o homem e para a mulher. Sendo assim, diz esse capítulo 6 de Gênesis, que o Senhor resolveu firmemente em seu coração dar cabo da humanidade. E é aí que entra um personagem, já na introdução do estudo você pode ver isso na página 47, um personagem muito especial e importante, porque em Gênesis, no capítulo 6, o verso de número 8 e 9, nós encontramos o narrador falar que em meio a todos os intempéries daquele tempo, Noé achou graça diante de Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aqui nós vamos perceber um pouco, ainda na introdução do nosso estudo, conforme nos fala o autor, que é complicado a gente oferecer ou organizar um banquete em meio a uma tempestade. Imagine-se aí num navio com outras pessoas e de repente em alto mar se levanta uma grande tempestade a ponto de varrer esse navio, das ondas baterem com ímpetos contra esse navio. Será que eu e você teríamos capacidade, teríamos controle, teríamos jeito de, em meio a tudo isso, montar ali, organizar um banquete, uma mesa, servir alimentos e se regozijar e aproveitar? Certamente que não. Os banquetes, eles são feitos em momentos de calmaria, em momentos de planejamento, em momentos familiares, entre os amigos, em momentos de alegria. Mas o autor das nossas lições, ele vai mostrar para a gente de que existem servos e servas de Deus que são capazes de oferecer, espiritualmente agora falando, banquetes a Deus em meio às maiores dificuldades da sua vida, através da adoração sincera e da obediência. Homens, como se diz popularmente, que estiveram no olho do furacão, assim como esteve Noé, assim como estiveram outros grandes homens narrados nas histórias bíblicas. Mas eles temeram a Deus e andaram no seu amor e confiaram no seu nome, sendo capazes de obedecê-lo e dar a ele o louvor que é devido. Conforme falamos, nosso personagem
se encontrou nessa circunstância. Noé foi então capaz de achar graça aos olhos do Senhor. A atitude de Noé em relação às ordenanças divinas, diz o autor da nossa lição, nos leva a pensar em pelo menos 3 lições que nós podemos tirar para as nossas vidas, meus queridos irmãos e irmãs, a fim de nos edificarmos espiritualmente e aprendermos, assim como esses homens que eram seres humanos iguais a nós, a oferecer a Deus banquetes em meio às tempestades da nossa vida. A primeira lição, está aí na página de número 48 da sua revista, é que a fé nos leva a ter a convicção do que ainda não podemos ver. De fato, meus queridos, enquanto todo mundo daquela época não conseguia responder a Deus por conta do pecado que havia se avolumado na terra, Noé foi o único que estava com a cabeça erguida para dar uma resposta em fé. É tanto que o verso de número 9 do capítulo 6, nós encontramos então o narrador de Gênesis, conforme acabei de ler para os irmãos, dizer as características desse homem. Noé era justo, Noé era íntegro, Noé tinha bondade. E isso tudo era possível, como diz a palavra, porque Noé andava com Deus. Mas esta fidelidade está prestes a ser testada, porque o autor então vai mostrar para a gente que Deus convocou Noé, anunciou a ele o seu plano, que era a destruição do mundo, salvando apenas a sua família, e Noé agora estava entre a incredulidade e a fé. Ele precisava tomar uma escolha, fazer uma escolha e tomar uma posição diante de Deus. Ele tinha tudo para dizer não, minhas queridas irmãs, meus irmãos. Ele tinha tudo para responder a Deus de forma negativa. Afinal de contas, o mar ficava a quilômetros da habitação de Noé, daquela região. E um projeto tão grandioso como aquele, não era uma coisa fácil construir uma arca do nada, uma arca tão gigantesca que pudesse abrigar não apenas a família de Noé, como os animais a quem Deus estaria enviando para preservar. A Bíblia fala que foram 120 longos anos de preparação e de construção e certamente de manutenção firme da fé de Noé no plano de Deus, na vontade de Deus. Além disso, pense em todo o escárnio que Noé sofreu ao longo desses anos. É aqui, diz o autor, que vai se destacar a tempestade particular do coração de Noé. Sabe, meus queridos, cada um de nós enfrentamos tempestades na vida. Se você ainda não enfrentou, essa tempestade pode chegar a qualquer momento. Eu tinha um tio que era marinheiro e eu costumo sempre dizer isso. Ele falava para a gente que quando a beira da praia, quando a beira do mar estava tranquilo, a gente precisava ter em mente que geralmente lá dentro, em alto mar, grandes tempestades estavam se dando, estavam ocorrendo. Noé aqui se deparou com a sua tempestade particular. E o questionamento que o autor nos traz é: como crer quando tudo diz que não? Como nós devemos crer? Ora, fica muito claro na epístola escrita aos Hebreus, capítulo 11, verso 7, que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. Noé creu, porque no seu coração havia temor sincero para com o Deus que ele conhecia, porque andava com ele, e havia também um temor sincero para com o Deus que lhe havia dado a ordem de construir a arca e cumprir o seu projeto para a humanidade. Noé não tinha visto nada parecido com o que estava para acontecer, meus queridos, nem enchente, nem inundação.
inundações, porque a Bíblia fala que não chovia ainda sobre a terra, nunca tinha chovido, apenas uma pequena neblina vinha ali do solo e molhava o solo, e nada que se comparasse a muita água, aquilo que estava a acontecer. Agora pensem conosco, o que será que se passava na mente de Noé? No meio desse contexto, desse conflito, dos escárnios, das dificuldades. Diante de Noé estava o machado para começar aquela obra ou uma desculpa para se esquivar dela. É bem assim conosco também, não é verdade? Em meio às tempestades interiores de cada um de nós, ou nós resolvemos enfrentá-la sabendo que Cristo está no comando do nosso barco, ou a gente dá uma desculpa e prefere não se envolver com aquilo que vai trazer dificuldades para a nossa vida. Ainda o autor fala para a gente que João Calvino, no final desse ponto 1, comentou sobre Noé. Noé, porém, prestou atenção à palavra de Deus, que afastou seus olhos da aparência das coisas contemporâneas e imbuiu-se de um temor tão forte à vista da destruição que Deus ameaçava, que era como se lhe tivesse presente. A tarefa da fé é seguramente a de ver na palavra de Deus o que está oculto e distante dos nossos sentidos. Noé não tinha nada para continuar, mas a palavra de Deus para ele era mais do que suficiente. Meus queridos, que possamos então aprender com Noé a não colocar os olhos nas circunstâncias, mas a temer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus aponta, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Uma segunda lição que o autor traz para nós, dentro do contexto da história de Noé, Noé na contramão do mundo, é que a fé nos leva a agir. Já vimos que a fé nos leva a ter convicção, ainda que não possamos visualizar os fatos prometidos ou pré-ordenados por Deus. Mas mais do que isso, a fé também nos leva a agir. Quando Deus disse para Noé que estava se preparando para destruir o mundo por causa da maldade, e instruiu a começar a construir uma arca, Noé largou tudo para obedecer a Deus. E junto com a sua família, ele começou esse projeto, esse empreendimento. Não era uma coisa muito fácil, minhas queridas e meus queridos. Noé não sabia o que ia acontecer, conforme lemos em Hebreus 11:7. Ele simplesmente ouviu a palavra do Senhor e começou a vivê-la, pôs a palavra de Deus em prática. É verdadeiro o que John MacArthur comenta aqui, diz o autor nesse tema, que um dos maiores atos práticos da fé em toda a história era Noé cortar a primeira árvore de gofer de madeira para fazer a arca. Minhas queridas, meus queridos, diante daquele contexto, foi um heróico ato de fé Noé pegar o machado e dar o primeiro passo para conseguir matéria-prima para a construção da arca. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós estamos cercados de palavras, de promessas que muitas vezes nem o próprio Deus fez, mas pessoas no discurso religioso vêm inflar o nosso eu, o nosso ego com promessas. E na maioria das vezes nós costumamos dar ouvidos àquilo que vai nos fazer o bem, achando que é a vontade de Deus. Aquilo que nos mantém na nossa zona de conforto. Mas nos mantenhamos atentos. A fé nos leva a agir. E a agir confiados, não em falsas promessas, meus queridos. Não em palavras
que não são capazes de ser cumpridas. Mas na palavra de Deus, na visão do alto, naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, independente das circunstâncias, por mais cansativo aparentemente que seja, porque o próprio apóstolo Paulo falou em sua epístola aos Romanos, capítulo 8, que os sofrimentos do momento, os sofrimentos do presente, em nada se comparam à glória que está por vir. Então, em meio às tempestades da sua vida, tenha fé, tenha esperança. Corte a primeira árvore, dê o primeiro passo, deixe a sua zona de conforto e haja para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, cumpra-se na tua vida. Ainda o autor nos mostra aqui que a Bíblia enaltece o fato de se crer antes mesmo de se ver alguma coisa. Você pode não estar vendo as coisas acontecerem ou o que o futuro reserva para você, mas há uma necessidade de confiar absolutamente na ação poderosa desse Deus. A minha mãe costumava nos dizer uma frase, enquanto morávamos ainda com ela, enquanto tempo de solteira, que ficou no meu coração até hoje. Ela dizia o seguinte: a maior atitude de louvor que nós podemos oferecer a Deus é a nossa confiança nele. Como está a tua confiança nesse Deus poderoso? Você tem feito como Noé? Você tem dado o primeiro passo? Você tem agido? O que fazer em meio às tempestades? Levantar-se na força da palavra do Deus de Noé. É o que nos orienta o autor. E uma terceira e última lição que nós podemos aprender aqui no estudo referente ao mês de julho da nossa querida revista Vida Cristã, Noé na Contramão do Mundo, é que a fé, além de nos levar a ter convicção do que ainda não podemos ver, além de nos levar a agir, crendo naquele que fez a promessa, a fé nos leva à obediência. Meus amados, Noé não discutiu, ele não deu desculpas, ele não reclamou, ele não questionou. Não há relatos de uma postura pessimista de Noé. Simplesmente ele pegou o machado, cortou a primeira árvore de Gomer e começou a construir a arca. Ele passou, como nós vimos já, mais de 100 anos cumprindo esse propósito, obedecendo a ordem divina. O Senhor deu a Noé todos os detalhes, conforme nós já conhecemos na narrativa de Gênesis, de como aquele barco, aquela grande embarcação deveria ser construída. Gênesis 6:22, Gênesis 6:22, você vai encontrar. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim Noé o fez. Ele certamente, nos diz o autor, pastor Sandro, não sabia o final do projeto. Não sabia o que ia dar, o que ia acontecer. Ele apenas obedeceu. Meus queridos, é assim na nossa vida cristã. Nós só temos duas alternativas: obedecer ou obedecer. Não existe fé genuinamente cristã sem obediência. Jesus Cristo nos deu o maior exemplo, tornando-se homem, vindo à terra para cumprir os propósitos do seu Pai. E mesmo naquele momento de plena agonia, no qual o Salvador carregou sobre si os pecados de todo o mundo, de toda a humanidade, ele orou ao seu Pai e ele disse o seguinte: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim essa tempestade, passa de mim essa dificuldade. Contudo, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. A palavra nos diz, meus queridos, que o nosso mestre foi obediente até a morte e morte de cruz, porque o compromisso dele
era com o Pai que está nos céus. E eu e você? Será que Deus pode olhar para nós e ver em nós um coração obediente, assim como foi o coração de Jesus? Assim como foi o coração de Noé? O Senhor nos convida para uma obediência por completo, meus queridos. Não adianta a gente obedecer apenas umas ordenanças da Bíblia e outras não. Não adianta a gente obedecer à vontade de Deus para a nossa vida apenas quando somos jovens, ou apenas quando formos maduros, ou apenas quando já estivermos no estágio final da nossa vida. O verdadeiro discípulo obedece ao seu mestre em todo o tempo, e nisso ele será bem-aventurado em tudo o que fizer. O apóstolo Paulo, diz aqui o autor, no finalzinho do ponto 3, na página de número 49, nos exorta, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa linda! É saber que se nós estivermos com o coração temente a Ele e em obediência, o Senhor fará com que as grandes tempestades da nossa vida, elas se transformem em caminhos pelo qual o Mestre vai caminhar por sobre o mar e nos levar a um porto seguro. É quando tudo que aparentemente é ruim, digamos assim, desgraça humanamente observando, o Senhor faz com que se transforme em bem. Rubem Alves fala em um dos seus textos que não existe pérola sem sofrimento. Não existe pérola sem dor. A ostra, para produzir aquelas pérolas tão lindas que embelezam o dorso das mulheres, que formam conjuntos tão magníficos de joias, ela precisa sofrer um incômodo. É quando um corpo estranho arranha-lhes ali a sua estrutura interna e causa-lhes muita dor. É aí que a ostra começa a segregar um produto e camada após camada ela vai cobrindo aquele grãozinho de areia, aquela partícula estranha, a ponto de que ela não sente mais dor e, ao mesmo tempo, uma linda joia é formada no seu interior. São assim as tempestades da nossa vida, meus irmãos. Elas nos geram muito incômodo, muitas noites de choro, muitas lutas, mas ao final elas são a cicatriz, elas são as cicatrizes de bênçãos acumuladas e vencidas e conquistadas por meio da fé. Louvado seja o nosso Deus. O finalzinho desse ponto 3, que a fé nos leva à obediência, nós encontramos a citação de Calvino, o reformador. O autor trouxe para a gente uma frase em que Calvino fala o seguinte: a tarefa da fé é, seguramente, a de ver na palavra de Deus o que está oculto e distante de nossos sentidos. Você está sendo injuriado, traído, angustiado, atribulado? O autor nos orienta que, em meio a todas essas dores, ergamos o nosso olhar e olhemos para a palavra de Deus. O Senhor tem arcas para cada crente construir. E cada uma dessas ações nos levará. Que coisa linda essa colocação feita. Cada uma dessas ações nos levará acima dos dilúvios. A arca foi construída detalhadamente segundo a palavra de Deus. Você tem sido obediente? Eu tenho sido obediente? Deus tem arcas para cada um de nós construirmos, usando aqui uma metáfora, uma linguagem metafórica aplicada à nossa vida espiritual. Nós temos sido obedientes? Saiba que, assim como aquele ser estranho incomoda a ostra, fazendo-a produzir uma peça tão linda como a pérola,
As tempestades da sua vida, as dificuldades, vão te fazer produzir arcas que te protegerão em meio aos dilúvios. Concluindo a nossa lição, meus queridos leitores de vida cristã, o autor traz para a gente, mostra que nos planos de Deus, fé e obediência são duas coisas inseparáveis. Assim como Noé confiou e obedeceu, o Senhor quer que todos os que pertencem a Ele possam fazer o mesmo. Deus quer que confiemos nele, mesmo em meio ao julgamento que estamos a atravessar, a tentação que estamos enfrentando, as decisões difíceis que a vida traz para nós tomarmos uma escolha, fazermos escolhas. Façamos, meus queridos, verdadeiros banquetes de obediência, pois o nosso Deus, ele vai providenciar o meu e o teu escape. É importante que entendamos, nesse contexto conclusivo da nossa lição, que como seres humanos nós podemos lamentar, chorar, nos entristecermos, mas isso não tem relação com a murmuração. Murmurar em meio às tempestades da vida é você descrer da ação poderosa e providente do nosso Deus. Lamentar é um ato de humanidade. Ele conhece a estrutura do nosso coração, como diz um dos salmos, e sabe que somos pó. Por isso, como um pai, ele se compadece dos seus filhos. Mas que a murmuração nunca encontre lugar no meu e no teu coração. E que possamos, então, preparar um lindo banquete de obediência, de fé, de temor, de submissão, de adoração a esse Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E como diz a canção, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Descansa o teu coração no Senhor, que o Espírito Santo aplique esse estudo tão abençoado às nossas vidas e que possamos descansar e atravessar as tempestades na certeza de que o Senhor está conosco no barco. Um grande abraço, até o próximo estudo.